falamos desses dois pontos, né? Esses dois exercícios, que primeiro é a gente fazer uma reflexão, né, de quais histórias a gente quer contar, né? Fazer uma lista mesmo, né? Dessas ideias, dessas sinopses, dessas premissas. E em segundo, fazer uma lista daquilo que a gente tem à nossa disposição, que pode ser gatilho, né? Que pode ser uma faísca, né? Para uma narrativa, para uma história. E aí, ressaltar esse ponto, né? De que às vezes, né? Muitas vezes, essas histórias que a gente elenca, que a gente que a gente consegue elaborar, que a gente consegue alcançar nessa lista aí de desejos, né? E a lista daquilo que a gente tem de fato à nossa mão, né? Pode ser pode haver um descompasso entre essas duas listas e é aí que a gente quer chegar, né? Por quê? Porque a diferença do filme que a gente sonha fazer, que a gente deseja, aquela história que vem da nossa imaginação e que fica ali às vezes por anos, né? Pode ser muito distante da lista de coisas que efetivamente a gente tem. E essa diferença entre o filme que a gente sonha fazer e aquilo que a gente tem à mão é o que nos define, né? Então, não é uma fraqueza, é justamente a nossa força. A gente vai fazer uma dialética, né? Entre esses dois repositórios, né? E então essa distância, ela para mim, né, essa síntese é onde a gente vai começar de fato a trabalhar, né? De sair do abstrato, né? Então eu penso que a gente tem que honrar essa diferença, honrar esse ato, essa distância entre aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente pode fazer e trabalhar em cima dela. Então, o passo natural, né, a partir do choque dessas duas listas, é pensar quais são as histórias que habitam isso que a gente tem na mão, né? Então, recapitulando, né, eu dei o exemplo assim do tio que tem uma marcenaria, de você que tem um carro, um Fusca maravilhoso, ou de você que tem uma bicicleta, ou, 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 ou de mim que tem um irmão que tem uma pizzaria, né? Tem um sobrinho que é produtor musical, né? Então já tenho aí um universo sonoro, né? De possibilidades, né? A partir dessa parceria que eu posso ter com meu próprio sobrinho, né? É... Eu vou deixar um link aqui na descrição de um documentário que eu fiz com um parceiro. Um documentário que eu fiz em 2012 que se chama Kuta, que é sobre um artista plástico indiano. Várias pessoas envolvidas, meu parceiro Dani Aracati, que participou comigo da concepção. E esse filme, ele foi totalmente feito a partir do que a gente tinha em mão, né? Então, de um personagem forte, ele era nosso vizinho, ele era um artista plástico angolano, ele estava disposto a participar, queria participar, e a gente bolou um roteiro relativamente simples, que era de conversas com ele, passeios com ele, onde ele trazia o ponto de vista dele sobre a natureza, sobre ser um artista que pensa
as cores em cima dos materiais vivos, das árvores, das folhas e tal, e dele efetivamente pintando um mural lindo e tal. E aí ele pintou esse mural no quarto de um amigo, então a gente tinha esse amigo para ceder o quarto, para a gente pintar a locação. Esse quarto era na própria a casa do co-diretor, do Dani, e então assim, a gente teve um custo ali operacional, e a gente tinha a câmera, um equipamento de som, a gente tinha acesso a um montador que podia já pegar o material e já começar a editar, amigos para fazer uma legendagem em espanhol e tal. Então tudo isso foi feito com o capital humano, né? Desses amigos, desses talentos que nos circundavam. Então a gente teve um custo ali de comprar as comidas para, né, ali para a gente ter uma mesa ali enquanto a gente filmava e comprar as tintas, né, que ele usou. De resto foi os custos, né, a câmera, o computador para editar, a gente já tinha, enfim. E esse filme é bem legal, ele passou em vários lugares do mundo, circulou bem até hoje, circula. E foi feito em um feriado, né? Uns 3 dias de filmagem, mais ou menos, 3, 4, entre pré-produção e desprodução, e mais os dias, bem assim, uma montagem que acho que durou, sei lá, uns 10 dias, foi super rápido. Toda a confecção do filme levou 15 dias, né? Bom, e aqui agora a gente vai falar, portanto, tendo a lista dos desejos, a lista do que a gente tem à mão e o choque dessa lista, essa terceira lista do que histórias podem habitar esse choque. Aí a gente tem que entrar em questões do fazer, né, do artífice da dramaturgia audiovisual. E o que significa isso? Significa que para cada ideia, para cada premissa que vai surgir, às vezes um modo narrativo ele é mais interessante para contar aquela história. E o que seria esses modos narrativos? A gente pode pensar esses modos narrativos como a teoria do gênero clássica, assim. Tem um livro muito bom para quem quer ter uma bibliografia, né, que é o Teatro Épico, do Anatol Rosenfeld, que ele vai explicar, né, o que essa palavrinha épico significa em relação ao lírico, em relação ao drama, né? E aí desambiguar também, né? Porque a gente vê o drama, o que é o drama, né? Então também como esse drama se diferencia não só do que é o épico e o lírico, mas também esse outro momento da história em que ele vai se contrapor ao que é a comédia e o que é a tragédia, né? E que ele chega ali no descritivo do filme, ali na gôndola da locadora, no Netflix, ali no gênero, né? Contraposto à ação, à comédia romântica, a thriller, né? Então, o que essa palavra polissêmica, drama, né, significa, né? Então, para efeitos práticos, né, que é um gênero, é um tipo, é um modo, a gente vai pensar como uma forma de narrar em que presentifica a ação, né? Então, se a gente pensar essa nossa hipótese, enfim, o, o cara que é contratado para despedir pessoas e viaja de avião para várias cidades do país. O que é o drama, a dramatização disso? Seria você pensar uma cena, né, em que esse personagem ele está ali no, no guichê de embarque e aí acabou, ele não tem como embarcar. E aí você tem uma situação dramática
que ele precisa embarcar, porque ele tem um compromisso. E aí, o que ele faz, né? Então, efetivamente a gente escreve essa cena, né? Homem, descrição do homem, tá num balcão, né? Fulano de tal, 40 anos, tá num barcão de embarque do aeroporto de Goiânia. Aí a atendente fala, e você escreve ali o diálogo, né? Então o drama, ele, por presentificar a ação, ele se baseia numa relação dialógica, de diálogo, né? E que diálogo não é exatamente a fala, né? Você pode ter um diálogo mudo pelos olhares, pela gesticulação, né? Mas essa troca, esse diálogo está no presente. Então eu poderia contar a história do meu amigo que olha só, eu tenho um amigo que ele é contratado por firmas de seguro para despedir pessoas. E um belo dia ele estava, cara, atrasado, era uma coisa importante, ele ia ser promovido, chegou no balcão de embarque, não tinha como embarcar. Então isso que eu acabei de falar é o que a gente chama de modo narrativo, é o modo épico. Porque essa ação não está no presente, ela está no passado, ela aconteceu e eu estou contando para vocês isso que aconteceu, né? Então, por hora, a gente pode pensar nesses dois grandes modos que vão organizar a nossa narrativa há muito tempo, há muitos anos, séculos, milênios, né? Aquilo que a gente conta que aconteceu e aquilo que a gente vê efetivamente acontecendo. E o cinema, ele é uma mídia, né, um meio que mescla ambos, né, que a gramática audiovisual, ela se consolida a partir dessa baliza. Mas, para efeitos de... para efeitos de concisão e precisão, a gente pode dizer que o cinema que a gente consome, ele é eminentemente dramático, é uma forma dramática, que herança do teatro, que é uma forma dramática, também, né, por volume de produção, né, mas também é épico, lírico, enfim, tudo isso se mistura, mas a gente aqui está restringindo para a gente se apropriar aqui de um cerne, para aí depois pensar onde que tudo isso se explode, né? Onde toda essa nomenclatura explode, né? Então, quando a gente choca essa ali, tendo os nossos desejos narrativos com aquilo que a gente tem, e aí a gente traz uma terceira lista, que é a lista da realidade, aquilo que a gente pode fazer, vamos olhar para essa lista e vamos ver se cada uma das ideias, qual modo narrativo ela demanda, né? Se é um homem com sede, querendo um copo d'água, né? Como o curta do Jorge Furtado, o modo dramático ele se impõe, é isso. Está no presente, é uma tensão que está no presente, né? Agora, se é uma história muito interessante, que ela é contada por um personagem muito interessante, né? Aquela coisa, a senhorinha contando uma coisa muito interessante, em que aquilo que ela conta, de alguma maneira, está misturada com a pessoa que conta, ou seja, que você não quer apenas presentificar a ação que ela está contando, pô, você quer trazer a narradora para cá, aí o modo narrativo, o modo épico, ele parece ser bem interessante para dar conta dessa ideia, né? E então, enfim, por essa aula é isso, né? Vamos pegar essa lista dos desejos, a lista daquilo que a gente tem e pensar nos modos de narrar.
De que maneira é mais dramático ou mais narrativo essa ideia